Zack Snyder e filmes de herói foi um casamento bom, até certo ponto. Como todo casamento que começa a enfrentar muitas dificuldades, ou ele se solidifica de vez, ou ele acaba. E é isso que está acontecendo agora com Zack Snyder e esses filmes de heróis. Esse casamento está indo por água abaixo. A visão do Zack Snyder para com essas obras é muito pesada, o que serviu muito bem para o Watchmen, dando-lhe ali drama, dor e sangue, casando bem, inclusive, com o material de origem de um autor igualmente impactante. E no filme 300, apesar de, ao rever, ele parecer ter uma estética vazia para a narrativa, ou seja, uma estética de videoclipe que mais busca impressionar do que, de fato, ajudar a história a ser contada, ainda assim, na época, foi um deleite ver esse peso dado aos quadrinhos. Christopher Nolan, com a trilogia do Batman, e o Zack Snyder, com Watchmen e 300, ajudaram o então subgênero de filmes de ação aventura, na verdade, né, a ser mais respeitado por Hollywood. Porém, até que ponto métodos antigos nos levarão para novos caminhos? Estamos no mesmo lugar que estávamos lá em 2006, ano de lançamento de 300? Eu estou trazendo esse assunto porque o Zack Snyder falou que não tem planos para voltar a dirigir filmes de personagens da DC. É justo, né? Mas aqui também vale frisar que o grande motivo dele não voltar a trabalhar com esse portfólio não foi bem uma decisão sua, porque a própria Warner, ela não demonstrou ter planos para o diretor, né, pelo menos curto, médio prazo, voltar a trabalhar nos filmes da DC. O que, a meu ver, é um acerto. Afinal, o Zack Snyder precisa voltar aos projetos com as suas próprias histórias. Descansar desse oba-oba que a cultura nerd de quadrinhos traz pode ser uma boa para o lado criativo do cineasta e também uma boa para as apostas da DC no cinema. Em resumo, Zack Snyder é uma aura que hoje atrapalha a DC, assim como a DC é um fardo que hoje atrapalha o diretor a sair do lugar comum. Chega de todo assunto invariavelmente voltar para Zack Snyder, Snyder Cut, Batman vs Superman, Liga da Justiça e por aí vai. Já encheu o saco. E hoje é ruim para três lados. Nós, ele e eles, no caso, a Warner. É preciso soltar as amarras para aí sim deixar a coisa voltar a fluir. E o curioso é que nesse meio tempo, o Zack Snyder, né, na verdade, no exato momento que eu tô gravando isso aqui, o Zack Snyder disse que gostaria de dirigir um filme da Elektra. E você vai ver que de todas as façanhas que o Zack Snyder poderia fazer, essa é uma das menos interessantes, dado o estilo do personagem. Mas enfim, vamos lá que daqui a pouco você vai perceber porque ele tratar uma personagem feminina não faz tanto sentido. Eu acredito também que o cinema de herói, ele precisa sempre estar em movimento para não cair nos problemas ali do declínio que a gente pode observar no cinema de faroeste. Mas esse movimento, ele pouco se reflete em um resgate constante de associar heroísmo à brutalidade, sangue, corpos exageradamente musculosos e mulheres cujos corpos sejam mais importantes do que, de fato, representam como símbolo. Se os próprios gibis estão superando essa etapa, por que dar poder a um criador que, de fato, vê a estética dos seus filmes ainda dessa maneira? Zack Snyder, hoje, é um diretor antiquado para trazer super-heróis para o cinema. O que não quer dizer que ele não seja adequado para tantos outros projetos. Por exemplo, tem um filme de zumbi, que é do Zack Snyder, que eu estou ansiosíssimo para enxergar mais uma vez a visão dele desse universo. Então que fique claro que eu não estou dizendo que o diretor é antiquado, mas para esse gênero específico, já deu. Para exemplificar como ele não se encaixa tanto nas visões atuais que deram certo para com os filmes da DC, percebamos a Mulher Maravilha da Patty Jenkins, né? Ela é luz, é volúpia, é liderança e é carisma. O que seria a Mulher Maravilha do Zack Snyder? Acho que um símbolo que atrai piadas sexistas e uma heroína bruta além da conta. Veja só a foto que o próprio Zack Snyder revelou ter feito para quando Bruce Wayne descobriu um pouco mais ali sobre o passado da personagem. Basicamente temos a inspiradora Mulher Maravilha segurando cabeças decepadas na Guerra da Crimeia, o que mais pertence a um cenário de 300 de Esparta e menos ao que foi estabelecido para a personagem. Depois de ver Diana no primeiro filme, percebe como isso é antiquado? Percebe como isso é old fashion? É lógico que muita gente vai gostar dessa pegada. Afinal, a gente ainda está no mundo onde precisa adorar um pouquinho menos o ódio. Porém, compara essa visão extrema da Mulher Maravilha com a cena onde, na Primeira Guerra Mundial, ela lidera e inspira um levante de homens acovardados por uma derrota iminente, só que com leveza, com imposição,
por como ela enxerga aquela situação. E uma mulher que, de fato, não é dominada por aquele cenário sórdido. Cor naquele mar cinza de morte e destruição. Não tem espaço aqui para pessimismo, o que me leva a pensar que iniciar a construção da personagem com cabeças decepadas em suas mãos iria requerer uma longa e desgastante jornada de desconstrução. E no fim, a pergunta seria: pra quê? Só para satisfazer essa estética bruta e pesada? Antes de continuar rapidinho, deixa eu só te fazer um pedido. Dá uma olhada aqui na descrição, pois tem links para o meu clube de membros, para o meu canal secundário, onde eu coloco vários cortes das lives que eu faço. E caso não seja inscrito, peço que considere se inscrever nesse canal. E quando achar que eu mereço, larga aquele like no vídeo. Pode ser? Continuando. O Zack Snyder, ele pode ter muitos predicados. Na verdade, ele tem muitos predicados. Ele trabalha com luz como ninguém. Ele sabe dar peso a uma cena de maneira, de certa forma, até exagerada, como por exemplo na batalha do Zod contra o Superman, lá no Superman Returns. Mas ele tem sim alguns lapsos de carinho que parecem ter ficado em algum canto e ele acaba não trazendo à frente, como na cena dos soldados abaixando a arma pro Superman, na cena da Lois, onde o Superman explica o S do seu uniforme. Mas de novo, é como se ele não deixasse isso dominar a sua visão diante desses personagens. Ele não quer luz, ele quer trevas. É sempre porrada, tiro, confusão, gritaria. E em tempos onde filmes de quadrinhos, precisam de texto e contexto, vide o sucesso de Pantera Negra, por exemplo, mesmo tendo a cinematografia do terceiro ato bem qualquer coisa, vide também a própria Mulher Maravilha sendo mais um símbolo do que uma força, do que um negócio puramente estético, e principalmente vídeo como a Marvel consegue pleno e indiscutível sucesso em um meio onde a DC ainda tem os seus altos e baixos. Apostar em deixar esse texto de lado em detrimento apenas à estética pela estética não mais pertence a esse universo dos heróis. Definitivamente não é isso que os filmes de quadrinhos precisam agora, o que não quer dizer que um dia eles não voltem a precisar. Eu realmente desejo que o novo venha, que o antigo ache os seus novos espaços. Sempre tem lugar para todo mundo. Zack Snyder saindo de filmes de herói, eu acho que é um ganho para ele, é um ganho pra gente e é um ganho para as empresas envolvidas. É um belíssimo diretor, é um grande diretor, que pertence sim ao gênero de ação, mas que tal ficar só um tempinho afastado aí dos filmes da DC e mais ainda dos filmes de quadrinhos em geral. Só um pouquinho. Depois você volta com novas ideias e nova visão. Ou não, talvez a sua visão antiga volte a ser útil um dia.